Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Quem fala é Bruno, do Network Tech Bruno. Hoje eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência com o Ubuntu e agora porque estou no Pop OS. Então aqui estamos mostrando para vocês a versão Pop OS 22.04. É a última versão que tem, né? Tá para sair a nova que vai vir com um ambiente gráfico novo chamado de Cosmic, né? Enquanto não vem, eu acabei instalando essa versão aqui e até agora tenho gostado bastante, até mais que o próprio Ubuntu. Bom, e para começar, o motivo da transição aí de Ubuntu para o Pop OS foi que eu estava tentando instalar o DaVinci Resolve lá no Ubuntu 24.04 e aquele DaVinci Resolve do próprio site, ele não tinha algumas libs para a versão 24.04 e com isso eu não consegui fazer o DaVinci Resolve rodar. Aí pesquisando um pouco na internet achei um tutorial e o cara fazia basicamente o seguinte, ele pegava essas libs da versão 18 do programa, né? Mas só que para a versão Jammy, que é a 22.04, importava essas libs pro 24.04. E a partir daí ele conseguia fazer rodar. Primeiro que nem rodava o instalador, né? Então eu tive que fazer todo esse trâmite, fazer rodar o instalador. Depois que rodava o instalador, aí sim começava a fazer a instalação. Muito simples fazer a instalação do DaVinci Resolve. Ele vem baixado no arquivo .ram. E ele é como se fosse um executável de Windows. Você dá 2 cliques nele, ele vai abrir a tela, vai pedir para você escolher o caminho da instalação e tudo mais, e vai para frente. Feito isso, após a minha instalação, eu usei normalmente o computador no resto do dia e decidi desligar porque eu já estava cansado do trabalho e tal. Desliguei o PC e fui fazer minhas coisas. E depois, um outro horário, eu fui querer jogar. Nesse momento que eu ia jogar, ia fazer live e tal, eu liguei o computador, ele já veio com tela de comando na frente. Aí eu fui ler a tela de comando, ele estava reclamando exatamente de alguns arquivos de lib eu tinha mexido naquele dia. Só que eu não tinha deletado nada do programa do sistema do Ubuntu. Eu apenas tinha pego o do site oficial da versão Jammy, né? 22.04, que é a mesma versão que o Pop OS utiliza. E coloquei dentro da pasta lib do sistema operacional. Da onde eu precisava, como eu fiz o rapaz ensinou no vídeo. E aí eu não consegui mais recuperar o meu sistema operacional. Eu tentei um pendrive, utilizando o Ubuntu, no modo recovery e etc. Não tive o que fazer. Não conseguia nem deletar aqueles arquivos do caminho que eu tinha colocado para ver se resolvia o problema. E aí que eu me deparei baixando com o Pop OS, né? Baixei o Pop OS, a última versão. Eu tinha ouvido falar bem dele, né? Alguns usuários, o próprio Linux fala e comenta sobre ele. Não é tão popular quanto os demais distros, né? E comecei a utilizar esse Pop OS, né? E gostei bastante. A partir daí, consegui fazer as minhas instalações, jogar os meus jogos e tudo mais. Tudo isso, eu fiz algumas instalações, né? Instalei o meu gravador, instalei minha Steam e os programas que eu uso, os meus HDs também, né? Então eu tenho vários HDs aqui. Todos eles estão acessíveis, né? Inclusive esses dois aqui eu uso mais para jogos, né? Então você vai ver aqui, tem bastante jogo aqui dentro. Inclusive o Dark Forces aí, que é um jogo que eu jogo do Star Wars, um remake do Dark Forces 2. É um jogo bem antigo, aí fizeram um remake. E eu tô brincando com ele. Baixei ele de graça aí, quem quiser brincar, né? Enfim, fiz todas as instalações, instalei o Wine Requirements, tá? Para que ele instale tudo que eu preciso para conseguir rodar os programas de Windows dentro do meu Linux. Minha Steam tá funcionando muito bem, né? Consigo rodar todos os jogos da minha Steam, baixei GameHub, Lutris, enfim, tudo que vocês possam imaginar
para eu conseguir jogar e rodar os jogos que eu preciso, né? E funcionou muito bem sem maiores problemas. Um problema que eu tive, que na verdade não é um problema assim referente ao sistema operacional, mas é porque a gente está saindo de um sistema operacional indo para outro, e o sistema operacional de cara ele não vai fazer você funcionar os seus HDs e SSDs a mais que você tem na máquina, né? Então você vai precisar acessar a FSB aí do equipamento e fazer algumas modificações dentro da FSB, né? Eu posso até mostrar, depois eu mudo aqui. Então eu entro lá na ITC, na FSB, meu Deus, é FSTAB. Então, entrando aqui na FSTAB, eu tenho que dar permissão, né? Eu dou permissão lá para os discos, né? E aonde eu vou montar esses discos, né? Então aqui esse UID a gente pode pegar também aqui no gerenciador de discos. Então, usando o BLKID, você consegue ver o ID dos discos, né? Você vai precisar desse UID para fazer a montagem dele dentro do Linux, né? Uma vez você tenha o ID em mãos, né? Nesse caso aqui, esse aqui é um, esse aqui é outro, e assim por diante. Aí você copia esse UID e coloca esse comando na FSTAB, né? E aí você coloca a informação na FSTAB e a partir daí o seu Linux ele vai ter permissão no seu usuário, né? Pode estar em NTFS, enfim. O meu usuário é o 1000, que é o primeiro usuário criado. Grupo do usuário 1000 é read write user exec omask 000. E é isso aqui. Eu vou deixar isso aqui nos comentários, aqui desculpa, na descrição. E aí, dito isso, depois desse, não foi bem o problema, mas, né, é um pouquinho uma falta de pesquisar minha. Aí eu consegui resolver tudo certinho. Até teve um pessoal aí no outro vídeo da migração de Linux que tava falando que os jogos lá do HD secundário não tava funcionando e o motivo é esse, tá? E aí, quanto à interface gráfica, né? Falando um pouco disso, porque eu decidi sair do Gnome, porque realmente o Gnome, pra mim, eu não sou muito fã daquela interface. E aí o KDE já tem várias facilidades, né? Dentre elas aí, a primeira que aqui é bem parecido com Windows, né? Eu gosto muito porque eu mexo muito com essa parte de áudio, né? Então, por exemplo, aqui eu gosto de sempre estar trocando porque eu tenho caixa de som e o fone de ouvido. Então eu gosto muito de colocar a caixa de som e o fone de ouvido para rodar aqui e ir trocando isso. Eu já fazia isso no Linux, no Windows também, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é também mexer na placa de rede quando necessário, né? Por aqui é mais simples, né? Então eu gosto bastante de mexer também nessa parte. Aqui também tem o conteúdo da área de transferência, que não vou abrir, deve ter alguma coisa comprometedora aí, sei lá, alguma senha, né? E isso aqui é muito bom, tanto para tirar, na hora que você vai tirar print screen da tela, você vai fazer um copy paste e aí você precisa da informação de novo rápida, já tem aqui, e é muito legal. E todo dia eu faço a higienização antes de deslogar, obviamente, né? Dito isso, a barra do menu iniciar, isso aqui é interessante, porque lembra que nem eu falo, lembra um pouco com Windows. E quando eu digo, pessoal, não é querendo desmerecer o Linux, não é isso. Só que a gente que é usuário, a gente começou a trabalhar de uma maneira e a gente não quer perder essa rotina que a gente tem dentro do sistema operacional. Porque pra gente já é mais simples. Pode parecer uma besteira isso, eu dizendo isso, mas muitos usuários não migram pro Linux justamente por achar que o Linux é muito tão diferente que o Windows. E muitos amigos meus vêm falar que, tipo, você mudou pro Linux, que cheio de como, você vai ter que dar um monte de comando agora. Mal eles sabem, né, que agora a gente tem as lojinhas aqui, né, e a gente basta procurar o que a gente quer e botar para instalar com 2 cliques, né? Então é algo que eles não conhecem e é bom a gente difundir isso, pessoal.
Quanto mais próximo da usabilidade o Linux estiver do Windows, melhor para a comunidade do Linux, né? A gente consegue atrair mais pessoas para utilizar esse sistema operacional, que é excelente. Outra curiosidade que eu tenho aqui é, é que no meu Ubuntu, no meu Pop! OS, perdão, quando eu fiz a instalação dele, quando eu estava usando o Gnome, eu tava com a memória aqui em média 5 gigas de uso, por aí. E aqui em Idle, o meu ficou a 4,5 GB de uso, né? Sem nada aberto, tudo fechado. Agora vai estar 6,4. E eu tinha até comentado no outro vídeo, né? Até o pessoal falou, instala o Arch Linux, você vai ver que é delicinha que é. O Arch Linux, ele vai usar pouca memória aí e tal, legal. Eu falei, beleza. Não fiz o teste ainda, tá, pessoal? Então, mais um ponto positivo, depois que eu tirei a interface de nome e entrei aí pro KDE, ele diminuiu o uso de memória, tá? E partindo para outro assunto agora, saindo da interface gráfica, né? A função de microfone parecido com o NVIDIA Broadcast. Eu pesquisei um pouco, né? E achei. Então, pesquisando um pouco, eu achei, né? E foi o felizardo dessa vez foi o Noise Torch. Cara, muito bom esse programa. Ele usa inteligência artificial, bem parecido com o que o próprio a NVIDIA faz, né? Para instalar é um pouquinho chato para quem não tá acostumado com CLI. É um pouquinho chato, né? Aqui tem uns comandos, né, que você tem que fazer, tudo mais para fazer a instalação, tá? E aí depois aqui na interface gráfica, tanto no Gnome como no próprio KDE, aqui se eu pesquisar eu acho ele, a interface dela é essa. E aqui a gente consegue fazer umas coisas bem simples, né? Escolher qual que é o device que você quer colocar o anti-ruído, né? Se você quiser monitorar todos os sources, ele vai mostrar aqui, você pode selecionar isso, né? Pode filtrar os headphones ou a saída de som também, né? Não recomendo. E aqui ele deixa, ele fala o seguinte, se você tem um microfone decente, deixa isso no máximo, né? Então o meu tá 95%, porque o microfone ele é bem alto. Eu tenho que diminuir o volume para 75% e ainda adicionar o anti-ruído nele para ele ficar bem limpinho, que nem vocês estão ouvindo aí. Depois que você fez isso, ele vai vir como sem esse botão de download, porque ele vai estar desativado, né? E toda vez que você ligar, você tem que dar o reload noise torch aqui. Ele vai ligar e vai funcionar dessa maneira que vocês estão me ouvindo, né? Eu posso até desativar aqui. Vamos ver. Eu desativei. Ele tá capturando da onde? Tá. Ó, esse é sem o noise torch, tá? Ó, meu volume até aumentou, né? Da minha voz. E agora ele vai ficar dessa maneira. Vou dar um reload. E agora eu vou trocar aqui pro noise torch. Vocês já vão ver a diferença. Beleza? Gostei muito. Pode fechar, não tem problema, não precisa deixar aberto. Se você fechar, ele vai continuar rodando aqui, ó. Então, se você vier aqui, já vai continuar rodando. Legalzinho. É meio chato de instalar, que nem eu falei. Mas depois de instalado, funciona muito bem. E não tenho problemas. Quanto à câmera, né? A câmera eu estou usando o Background Remover. Eu posso até pesquisar aqui. Já está aqui já. Que é esse carinha aqui. Tá? Então, eu baixei aqui desse site. Tem aqui os releases. Se você quiser baixar direto por aqui, tá na versão 1.13. Que é a que eu estou usando mesmo. Ó. Tem para Windows e tem para Linux. Aí você escolhe o modo que vocês querem instalar aí. Beleza? Também usa inteligência artificial. Tem algumas configurações que não funcionam direito. Por exemplo, lá tem uma configuração de utilizar a RT para poder fazer o cálculo dessa máscara que vocês estão vendo, mas ele simplesmente não funciona. Então não sei dizer se eu não pesquisei aqui se tem problemas quanto a isso, né? É isso mesmo, ó. Não funciona com a NVIDIA GPU, que é o meu caso, né?
Então, realmente é um problema, ó, TensorRT. Exatamente essa opção, porque nesse momento eu estou usando o processador para fazer toda essa remoção de fundo aqui que vocês estão vendo, né? Então, logo menos pode ser que eles arrumem isso. Ó, eles já colocaram como bug aqui, 3 semanas atrás, exatamente isso que acontece. Ele faz o corte, né? Porque ele já tá fazendo aqui com o CPU, mas quando você muda para GPU, ele mantém esse corte na tela. Muito bom. É muito legal mesmo. Ahn, e aí, voltando para o DaVinci Resolve, realmente eu voltei lá no site, baixei de novo depois de ter formatado minha máquina e já instalei de primeira usando o ponto .run. Foi muito simples, sem dores de cabeça. É ele, tá funcionando bem. Um adendo aqui que é bom citar que por motivos de licença, né, é muito caro. Então somente macOS e Windows tem as licenças de MP4. E aí umas histórias obscuras por trás desse MP4 que eu tava lendo na internet. Ou seja, como o Linux é algo gratuito, feito de pessoas para pessoas e comunidades, empresas também que ajudam a fazer, não tem uma entidade ali responsável para poder pagar a licença do MP4. Mas você pode comprar o DaVinci Resolve, esse aqui é o gratuito, e no DaVinci Resolve pago você consegue ter o acesso ao MP4. Então, se você baixar e instalar o DaVinci Resolve, recomendo você usar os .mkv, né, ou AV1, dentro do projeto do Linux, que vai dar tudo certo. Você consegue mandar pro YouTube, o YouTube aceita também esse tipo de vídeo, tá? Então é isso. Em breve vai começar a sumir do mercado MP4, porque, né, todo mundo tá pagando licença e ninguém gosta de pagar licença. Então em breve isso some do mercado, tá? Isso é uma curiosidade aí que eu descobri em algumas pesquisas que eu fiz. Eu não precisei mexer em CLI para fazer a instalação do DaVinci Resolve, foi bem tranquilo. Se eu tivesse o poder de mudar algo no Linux, seria isso. Botaria esse ponto .run aí em todos os aplicativos que a gente tem aí na internet, porque, cara, é muito bom e simples de instalar, como se fosse um ponto .exe no Windows. Next, 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 acabou. Como usuário, pessoal, quero frisar isso de novo. Como usuário, isso é importante. O usuário não quer perder tempo instalando as coisas no sistema operacional. Ele simplesmente quer colocar o sistema operacional, baixar, instalar e usar. Acabou. Esse é o meu maior impeditivo de aumentar o fluxo de pessoas dentro do Linux, no meu ponto de vista, né? E também alguns mitos que ainda é contado até hoje, que Linux não roda jogo, que Linux não roda programas de Windows, e etc, etc, etc. Principalmente o Office. O Office já dá para rodar no Wine já. Tem bastante vídeo tutorial sobre isso, né? Uma coisa importante que eu vou finalizar o vídeo por aqui, mas antes de finalizar, vou deixar de dica para quem está fazendo migração para Linux pesquise a versão que você vai instalar. Por quê? Eu instalei o Ubuntu 24.04 e o Ubuntu 24.04 é uma versão mais nova, apesar de ser LTS, que é Long Term aí, Service, ela é nova. Então, versões novas têm problemas para aplicativos que já estão rodando na internet. O DaVinci Resolve foi um problema desse. Se eu tivesse usado 22.04, até mesmo a 23.10, a 23 alguma outra coisa que tem, não teria tido esses problemas porque as libs funcionariam nesses caras. Mas como eu instalei o 24.04, deu problema. Então, tente instalar uma versão que já está bastante tempo rodando no mercado, porque lá você vai conseguir ter programas compatíveis com a versão. Eu não sei por que fazem isso, né? Porque o Windows, por exemplo, se você consegue instalar coisas do Windows 7 no Windows 10, 11, no 11 e tal. Acho que até de XP em alguns casos você consegue instalar, basta instalar algumas bibliotecas antigas do Windows. E no Linux a gente tem essa questão, né? Eu não sei se é por uma questão de programação, por uma questão de segurança, obviamente, porque as coisas que vão ficando antigas vão ficando com problema de segurança, né? Enfim, tem várias
coisa que a gente pode escorrer a, acima disso, né? Mas não vem ao caso. E eu queria mostrar os jogos que eu tenho e que eu jogo aqui, né? Até brincaram. E o cara tem o joguinho lá de anime, né? Na verdade, isso daqui ficou de graça esses tempos na Steam e eu peguei. E fica aqui na minha library, né? Tanto que se eu clicar aqui, ó, tenho 0 horas jogado. Nunca joguei, nunca nem abri, né? Nem sei como é. Tá de graça, fui lá e peguei. Witcher, eu tô jogando de boa aqui, roda legalzinho. Até achei estranho porque ele roda ele dá mais FPS no Linux do que no Windows, pessoal. Até achei esquisito isso. O Phasmophobia, Need for Speed. Atualmente o que eu mais jogo é o Rocket League. O Squad roda também. E olha que o Squad tem o anti-cheat, né? Da EAC, só que tá ativado para rodar. Né? Aí você fala, mas Bruno, qual que foi a configuração que você fez? Simplesmente Steam Settings. Aqui na compatibilidade eu coloquei a versão 8.05. Baixei o Proton GE também. Vocês podem baixar outras versões aí, tá? Ativei tudo isso daqui, coloquei a versão que eu queria rodar, né? E aí eu rodei o jogo. Eu vou abrir o The Witcher aqui, que é um jogo que ele tem dentro dele um cliente, né? Um cliente da CD Projekt e depois o cliente você clica lá para poder jogar o jogo, né? Eu vou abrir esse cliente para vocês verem. Vou deixar o jogo rodando aqui. Pronto, eu só tava conectando aqui no meu e-mail e para poder logar aqui na conta que eu tinha esquecido de logar, né? Então, aí dito isso, você vai escolher aqui DirectX. Cara, no Windows DirectX 12 tá horrível. Tá perdendo muito frame. O 11 roda bem melhor no Windows, tá? Olha, pra quem não sabe, meu computador é um Ryzen 5700X, 32 GB de memória RAM 3600 e uma RTX 3070. Ou seja, não é PC fraco para dar esses problemas, né? Dito isso, clico aqui em Play. Eu tô na DLC, já finalizei o jogo. E na DLC de Toussaint, é das DLCs mais pesadas do jogo. E eu tô pegando entre 100 e 120 frames na DLC. Não pergunte como. No Windows não fica isso. No Windows fica por volta de 80 na cidade. Posso até testar aqui em Toussaint e depois eu vou lá pra cidade pra ver qual é que é. Então o jogo aqui já tá aberto, galera. Vamos continuar aqui. Vocês vão ver que engraçado que é essa situação, né? Eu particularmente, vamos ver aqui. Tá carregando um pouco mais rápido, tá no SSD. Como é a primeira vez que loada, ele é um pouco mais lento. O FPS ele tá ali em cima pra vocês. Não sei se o meu, talvez o meu OBS dê uma diminuída aí nas configurações. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, da última vez que eu tava brincando, eu tava no Ultra. Tem a opção de Steam Deck também aqui. Por causa da gravação não vou conseguir mostrar isso pra vocês, pessoal. Realmente tinha que ser uma câmera aqui atrás de mim mostrando o jogo desse jeito aqui, ele vai ficar bem ruim mesmo. Opção de Ray Tracing, Ray Tracing. Perde mais ainda, tá bem quadriculado, né? Mas enfim, rapaziada, depois eu posso tentar gravar pelo celular, mostrar porque realmente com o OBS eu vou perder quadro. O OBS eu tô com 50 quadros por segundo, horrível. Mas é isso. O jogo rodando bem. Eu tenho o Elden Ring também, tô jogando, gostando bastante do Elden Ring, já tô com quase 10 horas. Comecei semana passada, mas não consegui jogar de final de semana, né? Mas muito gostosinho de jogar também. Labyrinthine também é legal. Jogo com os amigos. Phasmophobia Idem. Esse aqui eu tô pra testar.
Eu não consegui rodar ainda por causa do anti-cheat dele, mas eu vou dar uma testada nele pra ver se eu consigo jogar. Esse aqui também tá bem legalzinho. O Age of Empires tô jogando também um pouquinho. Tem umas missões novas que eu tô brincando. Mas tem uma porrada de jogo aqui que eu não brinquei ainda. Até o Brotato tá aqui. Não sei se eu cheguei a rodar ele. Não sei se eu cheguei esse aqui. Deixa eu ver. Não sei se eu cheguei a rodar ele, não. É bem legalzinho. Não, esse aqui eu não rodei não porque tem que reinstalar ele. O que que acontece? Eu tinha muitos desses jogos aqui. Euro Truck, Elden Ring, Devour. Eu tinha já na minha lista do Windows instalado. E aí eu mudei pro Linux. Só que só mudando pro Linux eu não tava conseguindo rodar. Eu tive que baixar de novo e instalar pelo Linux. Aí ele começou a rodar. Principalmente o Phasmophobia. Então eu recomendo isso pra vocês também que for jogar, rodar isso aí, o jogo de novo pelo instalador da Steam. Caso contrário, você tem aí Game Hub, você tem o Lutris, né? Também tem o Proton AppQT que aqui você consegue escolher o jogo que você quer rodar, certo? Você pode adicionar versões aqui do Proton, né? Mostrar a lista de jogos que roda aqui com esse cara. Enfim, tem várias coisinhas que dá pra brincar aí. Mas eu recomendo, se você for novo, começar pela Steam. E aí, se você não tiver o jogo na Steam e você baixou e instalou, você vir aqui adicionar um jogo não Steam na sua library de jogos, né? Aí a partir disso daí, você consegue ativar aquela opção de compatibilidade aqui. Só que como já tá lá na configuração global aqui da Steam, não tem necessidade de você fazer a configuração aqui dentro, né? Eu fiz para testar versões diferentes, mas não tem necessidade de você colocar a versão aqui do jogo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais coisas, mais dicas aí, que o pessoal tem conversado bastante de dica aí, dado dica, falado coisas legais para testar, deixa aí no comentário. Se inscreva no canal, deixa o likezão aí para ajudar a gente. E o canal é novo, mas tô empolgado. Não tô conseguindo gravar tanto, né? Porque como eu falo para vocês, eu faço live, eu tenho um canal de jogos, tenho a Twitch, eu tenho um TikTok, e aí eu tenho o meu trabalho, que também eu faço coisas para lá, bastante coisas para lá. Então é muita coisa. Obrigado porque a gente ficou até agora aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.